Bom dia, que Deus abençoe o seu dia. Eu quero meditar hoje em Tito 2, que diz assim, Tito 2, 2 primeiro. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, prudente, sã na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santa, não caluniadora, não dando a muito vinho, mestre no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorto semelhantemente os homens que sejam moderados, em tudo te dá, por exemplo, de boa obra, na doutrina, mostra incorrupção, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a quem se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui, Tito está falando sobre uma ordem, um meio de que as famílias, de que as pessoas vivam melhor, com uma orientação de Deus. Ele estava falando que os mais velhos instruíssem os mais novos, que fosse exemplo, os mais velhos fossem exemplo para os mais novos. Ele está falando que, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina, ela vem para organizar, para ajudar, para abençoar, para fortalecer as famílias, para botar as coisas em ordem, que muitas vezes, por falta de uma orientaçãozinha, a coisa se perde. Aí aqui ele está dando um exemplo que os homens mais velhos sejam pessoas respeitáveis, sejam pessoas que os mais jovens respeitem, que os mais velhos tenham exemplo para os mais novos, que ensine os mais novos a como viver, a como conviver, oriente ele de alguma forma, porque os mais novos, eles precisam da experiência dos velhos. Quando esses velhos têm esse bom senso, que já viveram, que pode passar experiências para os mais novos, experiências boas. Ele aqui não está falando que venha a passar experiências ruins, mas experiências boas que possa ajudar os mais novos a ter uma vida sadia, uma vida sã. Aí ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, prudente, sã na fé, na caridade, na paciência. Ele dá esse exemplo, né, que os velhos, que os homens mais velhos, não só de idade, mas os homens mais experientes, os homens que têm mais experiência
na presença de Deus, que ele passe isso para os mais jovens. Os mais jovens estão chegando, eles estão chegando sem conhecimento, sem bagagem, sem entendimento, e muitas vezes no lugar do mais velho que sabe ajudar, ensinar, ele empurra para qualquer um que não tem instrução nenhuma, e esse jovem vai os emboléu aí pelo mundo de qualquer jeito, sem aprender, dando cabeçada, sofrendo, perdendo. E a ordem para nós é que os mais velhos ensinem os mais novos. Aí diz assim, o 3, as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadora, não dada a muito vinho, mestra do bem. Ele está falando para as mulheres mais velhas instruir as jovens, as moças mais novas. Porém, tanto os velhos como as velhas só pode instruir alguém se tiver instrução. Se essa pessoa, se eu como uma pessoa já velha, eu não tenho nada para passar para ninguém, eu tenho um mau exemplo, eu tenho costumes ruins, o que é que eu vou passar para uma jovem? Eu tenho netos e netas, então se os meus netos me ver bebendo cachaça, me ver com palavrão na boca, com certas companhias, com certas atitudes, eu não tenho nada para passar para meus netos, nem para os meus filhos. Mas a Bíblia aqui, ela está falando o contrário. Ela está dizendo que eu, como velha, como uma pessoa mais velha, eu tenho que ter uma vida regrada, uma vida diferenciada, para que ensine as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadora, não dada a muito vinho, mestra do bem. A Bíblia manda que eu não sou santa, eu não sou perfeita, eu não sou boa, mas eu preciso aprender dessa cartilha, que eu preciso ter algo para passar para os meus netos, para os meus filhos. Eu preciso ter um exemplo que um dia alguém diga assim, não, a minha avó ela disse isso, a minha avó me ensinou isso, a minha avó ela era desse jeito. Não, a minha avó não fazia isso não. A minha avó não dizia isso. A minha avó não, a minha avó... Então que seja um exemplo. Não, meu avô não, meu avô era um homem bom. Não, meu avô era um exemplo para mim. Não, meu avô era dessa forma. Ele está dando um respaldo para as pessoas idosas que sejam realmente esse exemplo para os jovens. Aí diz assim, 4, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem a seus maridos e amarem a seus filhos. Se uma pessoa idosa, no meu caso, se eu não tenho esse exemplo para passar para meus netos, para minhas filhas, o que é que, na hora de um problema no casamento, eu vou passar o que para ela? Larga esse traste, deixa ele para lá, mata ele. Mas a Bíblia diz o contrário. Tenho que ensinar elas a amar os seus maridos, serem prudentes, amar os seus filhos, ser obediente ao seu esposo, a obediência no sentido de estar em paz com ele, procure estar de bem, para que não haja contenda, para que não haja briga, ser submissa. Qual a submissão? A submissão aqui não é ser um tapete para o marido, não é andar apanhando porque o marido acha que deve bater. Não, a submissão é no sentido, moram os dois na mesma casa. Muitas vezes, como eu já comentei em outros vídeos, o homem ele tem um papel diferenciado da mulher.
O homem ele tem uma preocupação com o bem-estar da sua casa quando ele é um homem de verdade, quando ele é um pai de verdade, quando ele é um responsável pela sua família de verdade. Ele é dessa forma, ele é aquele homem que ele tem preocupação no bem-estar da sua casa, dos seus filhos, em como manter a sua casa, o alimento. Ele é esse homem preocupado. E a preocupação dele é essa. E por ser preocupado, muitas vezes ele está tão aéreo, tão longe de casa, às vezes em corpo ele está presente, mas a mente está longe, preocupado com a conta que tem que pagar amanhã, com a conta que tem que fazer, que resolver isso, resolver aquilo. E a mulher não compreendendo isso, vem as queixas, vem as brigas, vem os problemas, que muitas vezes gera contenda, gera briga. Eu tenho isso como conhecimento de causa. A gente condena muito a pessoa que bebe cachaça. O marido bebe cachaça, o marido é um bêbado. Mas cada um tem um problema que deve ver isso com muito cuidado. Um homem que bebe, tem deles que bebe porque é um vício, né? Mas esse vício foi gerado por alguma coisa. Tem outros que bebem porque não suporta os problemas do dia a dia, principalmente se é um pai, um homem desempregado, que tem sua família, que ele não consegue alimentar. E muitas vezes tem aquela mulher que não entende a situação dele e só reclama, só fala, só briga, só arruma questão. Aquele homem, se ele não agride a mulher,